gente, iniciamos mais um episódio do podcast Estúdio de Ideias. Hoje, dia 31/5. Esse episódio é um episódio gravado, mas vocês vão ter esse episódio na íntegra amanhã no nosso canal no YouTube, Estúdio de Ideias. Esse é o nome do canal, Estúdio de Ideias. Do meu lado direito, ele, hoje tá meio dodói, né? Tá doente, quase que não veio hoje, tá gripado. Boa noite, Hugo. Mas o remédio tá na veia aqui já, ó. Boa noite, pessoal, tudo bem? Não tô mais gripado não, cara, tô zero agora. Tá bom já, né? Vamos ver, eu vou provar pra vocês durante a gravação aqui que eu tô zero, vai ver só. Vamos que vamos. E a gente está recebendo hoje a Elizabeth Oliveira. Elizabeth Oliveira, que é pedagoga, terapeuta sistemática familiar, consteladora e mentora sistemática. Boa noite, Elizabeth. Olá, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês. Tá certo aqui seu currículo, né? Isso. Só retificando um pouquinho, é sistêmica. É sistêmica? Eu ia falar, eu falei sistemática, vai dar ruim, hein, bicho? Vai tretar aqui. Eu falei sistemática, foi o calor aqui. Sistemática ficou ruim, né? Não, sistemática eu vou deixar para depois. Sistemática é o assunto, né? Sistemática é o assunto. A gente vai abordar com a Elizabeth, né, um assunto que está bastante, assim... aquecido exatamente nos tempos de hoje. E assim, a gente vai até entrar nesse lapso do tempo, né, para tentar entender o porquê que isso desencadeou, né, ao longo dos últimos anos, assim, de uma forma tão ascendente, né, que é sobre os relacionamentos abusivos, né, os relacionamentos tóxicos, né? Tem muita gente que... Eu acho que quem não passou por um conhece alguém que passou por um, né? Ou está dentro de um. Se você está dentro de um, eu acho que esse episódio... Pra Isabela esse hoje... Um relacionamento saudável. Eu não sei. Vocês têm que falar pra mim. Mas eu acredito. Logo eles vão identificar alguma coisa. Calma que daqui a pouco tem coisa. Dependendo do que você falar aí, a gente começa a olhar pra isso. Se você quiser que está muito assim... aí, fazendo um checklist. A gente vai perceber neles, no olhar deles. Tomara que não. Tomara que não. Vamos lá. Mas, Elizabeth, vamos começar então aqui já, né? Logo de cara mesmo. O que é um relacionamento tóxico? Então, relacionamento tóxico é algo que o próprio nome diz, né? É aquilo que vai te intoxicar. É aquilo que vai te entorpecer de alguma forma e te tirar do seu nexo, do seu prumo, te tirar da sua órbita. Você perde a sua identidade ali dentro. Você se torna totalmente dependente. E um relacionamento tóxico é muito difícil, quase impossível de você sair dele sem uma ajuda profissional. Até porque a tendência é te levar para o buraco, literalmente para o fundo do poço. Então é algo que eu não vejo nenhum benefício em quem está nele, quem vive esse movimento. E é algo assim que eu posso dizer com propriedade, muito doloroso de viver. E eu sempre digo, né, para as minhas seguidoras e para os seguidores também, porque não é só mulher que vive relacionamento tóxico, isso é importante de dizer. Isso em uniões homoafetivas, isso acontece, em heterossexuais e todas as bandeiras existem, né? Entrou num relacionamento que a pessoa te minou, ele é tóxico. Entrou em um relacionamento que a pessoa te restringiu, ele é tóxico. Entrou em um relacionamento em que você tem que ceder e não pode dizer quem você é ou a que você veio, ele é tóxico. Então, a melhor forma de tudo isso é buscar ajuda. E eu falo, como eu ia dizendo agora, né, que o maior laboratório que aconteceu para tudo isso foi a minha própria vida. Tem experiência própria, né? Isso, infelizmente, eu passei por um relacionamento tóxico, bem tóxico. E eu vivi durante 6 anos e 9 meses, contadinhos. 6 anos? Isso, quase 7. Pois aí é interessante essa questão do tempo. 6 anos. Em que tempo você identificou assim, eu estou num relacionamento tóxico? Porque até tem uma pergunta aqui, exatamente essa, né? Como identificar? Então, assim, você teve 6 anos no relacionamento, mas quando você percebeu assim, eu estou num relacionamento tóxico? Porque normalmente quem está dentro de um relacionamento tóxico não percebe, né? Tá ali dentro e às vezes as pessoas tentam te abrir os olhos, você não ouve ninguém, você tá...
Quando você começa a ser questionado, né? Como que é essa história aí? Às vezes uma amiga pergunta, você já fica até grilada. Eu ficava grilada com as minhas amigas, né? Eu ficava, ela tem inveja de mim. Do meu alecrim dourado. Tá querendo meu namorado. Do meu alecrim dourado, né? Ela. Nem sabia que eu tava lá, né, num monte, né? Num monte de merda de cocô, no ofurô de cocô, mas tava quentinho, né? Tava bom. E eu fiquei assim, por um bom tempo, muito bom tempo, assim, eu acho que uns 5 anos, enganada. Enganada por 5 anos? Isso tudo? Isso tudo. Gente. E assim, não que a pessoa fica inocente. Sempre, o outro sempre dá indícios. E você sabe que você está num relacionamento que não é sadio. Porém, você não quer perceber. Você não quer enxergar. Porque você se torna tão dependente daquele movimento que você fala, não, isso é ilusão da minha cabeça. Isso é coisas que as pessoas falam. Ele não é assim, ela não é assim, né? Então, assim, eu ficava buscando estratégias, até com o meu racional, eu ficava brigando comigo mesma, que eu acho que é a maior luta de quem vive um relacionamento tóxico, é brigar consigo mesmo. Não, isso vai passar, é só uma fase, vai passar. Porque a pessoa, o outro, né, no relacionamento tóxico, é um jogo. Então, a pessoa não é que ela fica todo o tempo te manipulando e te menosprezando e te machucando. Quando você vai desistir, ele vem com algo que te cativa, com algo que te manipula e que te traz para o lado dele. Aí você fala, opa, então agora vai melhorar. Então agora vai... E assim eu vivi, entre altos e baixos, uma montanha russa de sentimentos, oscilações e destruições emocionais, físicas, financeiras. Até física. Física até significa física. agressão. Sim. Hoje eu consigo falar. Não é bonito para mim falar isso, né? Muita gente que convive comigo não sabe. Inclusive, eu acho que nem minha mãe sabe disso. Se ela assistir o podcast, ela vai saber. Com certeza ela vai saber. Mas, assim, eu acho que é importante eu dizer. Sim. Né? Porque uma mulher que se dizia, como eu me intitulava, inteligente, uma mulher com 2 cursos superiores, né? Que eu, além de pedagoga, também sou bacharel em Direito. Então, assim, tinha tudo para... E aí eu olhava para a pessoa e falava, gente, por que ele faz isso comigo, né? Por que eu me sujeito? Por que eu me sujeito a tudo isso, né? E apanhar, literalmente. E dizer, aí a pessoa falar pra mim, virar pra mim e falar assim, eu te bati porque você mereceu. E eu não ter forças para sair. Então, assim como eu, com certeza tem muitas e muitas por aí. Isso aí, no caso, já sai somente do tóxico, já virou abusivo também, né? Quando se trata disso, né? Porque na verdade é um lixo emocional e ali ele te permeia em tudo, né? Físico, emocional, financeiro, a pessoa te deturpa, inclusive na sua área financeira. A pessoa vai te manipulando de uma forma que, quando você vê, você está prestando favores, sabe? Você vai se submetendo a situações que não... Que se eu for hoje, eu hoje paro pra pensar e eu fico rindo. Às vezes eu paro. Assim, eu tô sozinha, né? Eu comigo mesma e fico rindo. Falo, gente, onde eu tava, né? Será que eu tinha sido abduzida? Por que eu me deixei, né? Me levar por isso, né? Isso. E às vezes a gente... só interrompendo, desculpa. Às vezes a gente olha assim pra trás, porque eu já passei por uma experiência igual também. A gente olha pra trás assim e pensa assim, pô, mas por causa de tão pouco, né? Eu me sujeitei a tudo isso e tal. E é uma coisa tão interessante que você diz, porque a gente entra numa situação mental que a gente, pelo menos no meu caso, a gente entra numa situação mental de que a gente entende que tá tudo bem, né? A gente pensa, não, tá tudo bem, né? Igual você falou, as pessoas olham, te falam, te tentam abrir seus olhos e você pensa, não é desse jeito, você vai levando com a barriga, vai melhorar. E realmente, assim, de fato, não é fácil, né? Não sei se é da pessoa, não sei se é o relacionamento que traz isso, mas a gente realmente fica refém, fica numa dependência, não sei se é a dependência afetiva, qual que é o nome disso, mas a gente de fato fica na dependência. Sim, é como se fosse um narcótico. Você fica altamente viciado naquele jogo de manipulação. E geralmente o outro, né, que faz isso com você, ele já sabe as estratégias do jogo.
Então, o que ele faz? Ele te manipula. Ele é um narcisista, né? Total. Esse é o tema, né? E o conceito, né? Narcisista. Então, assim, você se pega tão preso e uma das coisas que ele faz é te retirar do seu convívio social. Então, ele te retira dos seus amigos, te retira da sua família para que as outras pessoas não abram seus olhos. E quando alguém tenta adentrar nessa relação, e essa pessoa percebe, né? Esse narcisista, o outro, percebe, ele coloca barreiras, né? E quem está dentro não permite. Isso eu fazia muito. Eu cortei contato com quase todo mundo. Família, amigos. Principalmente mesmo, né? família. Vida social Sim. vai embora. Até mesmo porque eu tinha medo das pessoas descobrirem o que eu vivia e me tirarem dali. Entendi. Por mais dolorido que seja, é bem isso. Quer dizer, você ficou tão refém que você teve todos esses abusos, principalmente físico também, né, que você disse, e tinha vergonha de falar, né? Era vergonha de falar do que as pessoas poderiam pensar. Pô, mas a Elizabeth, tão inteligente, tão capacitada, e por quê? Né? Gera uma... Se permitindo, né? Eu não tive episódios de apanhar sempre, Sim. mas eu por 2 vezes eu fui submetida a soco. Sim. Soco, literalmente soco. E a primeira vez eu me assustei muito e falei assim, eu não quero mais isso pra mim. Eu não quero mais. E aí a gente estava voltando pra casa de uma festa e eu falei, eu não vou mais me submeter a isso, né? No outro dia de manhã a gente estava indo pra Pirinópolis, em lua de mel. Então, por aí você vê que como que é a forma de manipulação que a pessoa faz, estratégias que ele vem e vai te enredando e você fala assim, não, agora ele vai mudar. E depois aconteceu de novo, né? Mas bem mais pra frente aconteceu de novo. Uhum. E aí ele teve essa fala, né? Eu fiz porque você mereceu. E aí eu falei pra ele, então a partir de agora, se você colocar a mão em mim, aí vai ficar ruim. Porque aí eu vou te matar. Então, assim, é algo muito temerário, porque você pode, inclusive, perder sua vida ou tirar a vida de alguém e... Percebe a gravidade? Sim, sim. Ou a minha mãe, ou um irmão meu descobrisse, iria tirar a vida dele e acabar com a minha família. Então, é tudo isso, né? Todo esse movimento. E quem tá dentro, literalmente não consegue sair. É algo, assim, estrondoso. Eu vejo como algo, assim, pesado, sabe? Muito pesado. Hoje a gente, quando fala relacionamento tóxico, já lembra logo só de mulher, né? Sim. A mulher. Mas, assim, a gente vê que, igual a gente estava falando um pouquinho antes de começar aqui nosso estúdio, a gente estava falando sobre o excesso, não, eu sou contra, vou deixar bem claro, mas o excesso de proteção, ou a necessidade desse excesso também, né? Vai que está sendo necessário o excesso dessa proteção feminina, e que deixa alguns homens numa situação que também sofrendo a mesma coisa que a mulher sofre, fica até difícil pro cara sair. Por quê? Eu já tive um colega meu que apanhava da mulher dele. Ele apanhava mesmo, de porrada, de voadeira no peito do cara. É loucura falar isso, né? Mas a mulher parecia uma capoeirista, cara. Uma vez ele chegou no trabalho machucado, mas pensando que ele tinha apanhado na rua de 30 falava, de né? Não, no começo, lá, estou falando de 2009, cara. Eu nem tinha meu filho em 2009. Pô, isso tem tempo pra caramba. Ele chegava no trabalho machucado, a gente pensava que ele tinha apanhado de ladrão, apanhado de alguma coisa alguma coisa assim. Depois de muitos anos, ali em 2015, hoje ele não mora no Brasil mais. Fugiu. 2015, eu acho que deve ter sido isso. 2015, mais ou menos, a gente descobriu que era a mulher dele que batia nele. A gente sorri, a gente brinca, mas é um movimento que infelizmente, o inconsciente coletivo tem levado muito a isso. As mulheres, elas estão confundindo o empoderamento feminino com o feminino ferido delas. Então, as mulheres pensam que se empoderar é virar o macho da relação. Virar um homem mesmo, né? Isso, literalmente. Com as atitudes idiotas de alguns homens também, né? Sim. E isso tem uma das coisas que tem destruído literalmente os relacionamentos sadios, é isso, né? É esse empoderamento errôneo dessas mulheres, né? De ser o macho da relação. E aí o homem não tem competência para ser homem, porque aí são 2 homens brigando, literalmente, né? E aí geralmente essa mulher atrai um cara que é banana.
Aí eu já estou entrando para outra vertente, mas depois a gente... Atrai, né? Isso, a gente depois vai falar um pouco sobre a constelação e eu vou explicar melhor esse movimento. E ele, só para complementar, isso que eu fiquei sabendo, né, tal, de pessoas dentro da família dele, ele uma vez denunciou. E o delegado falou para ele virar macho. E voltar para casa e resolver o problema dele. Delegado, quem atendeu ele na delegacia? Eu falo delegado porque é quem costuma atender o delegado, né? Sim. Eu, como não entendo desse tipo de coisa, eu vou falar que é o delegado. A pessoa que atendeu ele na delegacia falou para ele virar macho. Tem que virar macho, rapaz. Tem cada parte de mulher que tá batendo você não, frouxo, esculachou ele Pois pra é, mas caralho. se ele colocar a mão Aí nela... se ele bate nela. Sim. Aí já reverte. Aí o peso já não é Aí igual. fudeu tudo. O peso já não é igual. Então, eu penso que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? A gente precisa delimitar, pontuar e, principalmente, quando começa a extravasar, e eu digo sempre para todos os que convivem comigo, né? Só faço com as pessoas aquilo que eu gostaria que fizessem comigo. E o respeito é a base de qualquer relacionamento, inclusive esse aqui que nós estamos tendo. Precisa ter respeito. Relacionamento não é só relacionamento conjugal, né? Não. Relacionamento, é trabalho, é tudo, né? Amizade. Tudo igual. Amizade é um relacionamento. É o primeiro relacionamento que nós temos, que a gente tem lembrança, é o da amizade, né? Sim. A gente for olhar a família, amizade e tal. É porque, como disse no começo, né, o relacionamento tóxico, na verdade, a gente trata muito esse assunto, assim, né, do casal, né, homem e mulher, né, ele e ela, mas ele aborda relacionamento com os pais, pode ser tóxico, né, com irmãos, Com certeza. com colegas, sei lá, De trabalho, que não seja. É claro que a gente aborda mais chefe, Patrão, exatamente. funcionário, é isso Sim. mesmo. Então, acho que toda esfera de relacionamento tóxico, independente, ele, né, o nome já diz, ele não é legal, né? Ele não é bom, né? Mentalmente, eu acho que, igual você disse, para nenhuma das partes, né? Sim. E o que a gente percebe é que, assim, é uma coisa tão complicada esse assunto, porque, assim, a gente pega, por exemplo, a gente tem um narcisista, né? E normalmente, quando você está relacionando com uma pessoa narcisista, você pode ter certeza que você vai entrar num relacionamento tóxico, não é? E às vezes ele é tão tóxico porque ele faz mal para você de uma forma que você muda o seu jeito de ser, e de repente você pode ser a pessoa que é a agressora, né? Porque você já não está aguentando mais aquela pressão, já não está aguentando mais aquela situação que a pessoa está impondo para você, e aí você passa a ser a pessoa agressora, no sentido que é você que vai agredir, é você que vai, de repente, desferir um tapa, mas não que aquele é o seu padrão de ser, né? Aquele não é você. Ação e reação, né? Ação e reação, exatamente. Então, é um negócio que cria, assim, uma estrutura, assim, tão pesada, né, para o ambiente dos dois, que os dois se tornam vítimas. Um é vítima do outro. É vítima porque, do na verdade, outro. existe a dependência e a codependência, né? Então, só existe um narcisista porque existe aquele que depende sabe? É algo é uma atmosfera tão densa, como você está dizendo, né? Um necessita do outro para continuar. É Então, tipo um parasitismo, né? Sim. Eu Na só verdade, sugo porque eu deixo, porque eu sugar o outro. eu tenho uma fonte para ser sugada, né? Isso. É até a permissão. E isso é muito triste da gente vivenciar. Quando você entra num relacionamento, hoje é fácil para mim falar porque eu estou fora, mas quando você entra num relacionamento que a pessoa começa a dar sinais, e é bom a gente falar sobre isso, porque como a gente disse no início, né, há pessoas que há pessoas que já saíram, graças a Deus, e há pessoas que conhecem outras que estão num relacionamento tóxico. Então, vou deixar aqui algumas características que eu acho que é importante da gente dizer. Eu ia até te perguntar sobre esses sinais, né? Tá até aqui, ó, na pauta aqui, né? Como identificar, né, esses sinais e quais são esses sinais? Porque, né, tem os sinais, né? A pessoa, Você tem. às vezes você não quer enxergar, mas tá lá, né? Sim. Então, um dos primeiros sinais é a manipulação. A pessoa te manipula. Vamos sair? Vamos. Vou dar exemplo para ficar mais fácil, mais uma forma figurativa para as pessoas entenderem. E aí você vai, a mulher, né, costuma se produzir toda, né, arruma o cabelo e tal, coloca uma roupa legal, aí chega, cara, você vai com essa roupa? Ah, comigo você não vai. Aí já começou. Primeiro É sinal. uma forma de te manipular, né? E aí eu escutava, eu não vou com você vestida desse jeito. Se você quiser, aí você vai sozinha. Aí já fechava a cara e já virava aquele... E aí o que a pessoa faz? Vai lá, não, então para não te magoar, eu vou lá trocar.
Ou seja, você vai se perdendo, você começa a perder a sua identidade, porque você deixa de ser você. Você deixa de fazer os seus gostos, né? Você deixa de ser a sua essência. Não que eu estivesse vestida de uma forma que fosse chamar atenção e tudo, ou algo vulgar. Mas a pessoa não quer que você saia daquele jeito para o ego dela, porque ela não consegue ver o outro. O narcisista, ele só vê ele. Né? Ele é que tem que ser o centro das atenções. Tem que convir para ele. Então, se você está brilhando mais que eu, você não vai. E aí, o outro geralmente vai lá e cede. Então, uma das formas é a manipulação. Um outro sintoma, assim, muito é aquele que a gente falou há pouco, né? Que é te retirar das pessoas que você mais ama. Então, ele começa a falar mal do seu amigo, ó, esse cara aí que você convive... Não presta. Vamos supor, uma menina que namora, né? Uma menina narcisista e o cara namora com ela. Fala, você vai pro futebol, mas depois do futebol você não vai beber com fulano lá. Não gosta daquele cara. Misericórdia. Entendeu? E aí já começa a te tirar. Gente, é sadio. É sadio o homem ter o clube do Bolinha e a mulher o clube da Luluzinha. É importante, isso é salutar. Né? É importante, até mesmo para quando o casal se reencontrar, ter o que trocar. Para não ficar só ali, porque senão Naquele entra mundinho. na mesmice. Entra na mesmice e acaba. Isso entra na rotina, perde o gosto, desculpa a expressão, mas perde o tesão. Perde o tesão mesmo. É verdade. Então é importante essa troca, né? O homem conviver com o homem, a mulher conviver com a mulher e o homossexual também ter a rodinha dele, né? Porque aqui a gente está tratando de todas as bandeiras. Então é importante eu ter aquele momento. E o narcisista não permite. Aquela amiga sua não presta. Por que você está em contato com ela? Eu não vou aceitar você ter contato com ela. Então, se você tiver contato com ela, ou ela ou eu. Então, aí você já corta aquela pessoa do seu convívio para estar com aquela pessoa. E assim, ameaças. Outra característica, ameaças, todo o tempo. Se você não fizer isso, eu te largo. Eu mesma era vítima disso, né? E eu morria de medo de estar sem ele. Vai gerando uma dependência tão grande que eu pensava assim, se eu largar dele, ou se ele me largar, eu vou ficar sozinha pro resto da vida. Porque eu fui perdendo, a pessoa vai tirando o seu brilho natural, a pessoa vai tirando a sua estima, ela vai te tirando a sua essência, fala mal de você para você mesmo, te critica. Outra característica é te critica demais, críticas exacerbadas. Então, assim, a pessoa me criticava tanto que eu duvidei de mim mesma. Eu fui me tornando, eu fui entrando dentro da ostra, literalmente, eu fui encurvando. Tanto é que quando eu terminei com essa pessoa, eu andava era assim. Eu tenho fotos, depois até se vocês quiserem colocar, eu tenho fotos que meu rosto estava assim, totalmente chupado para dentro. Alterou até o seu perfil físico, né? Tudo, porque eu andava assim, né? Eu fui literalmente caindo, né? Definhando, morrendo. E na ocasião que você vivia isso, você, sei lá, você saía com a pessoa, ou tirava suas fotos, você olhava pra si, você não conseguia enxergar o que você enxerga hoje se você vê essas mesmas fotos. Jamais, não. Na época, inclusive, ele nem permitia eu colocar status, né, stories, essas coisas. É o controle, né? Esse é o controle, porque... É a pessoa querer te controlar, Sim, né? a manipulação, né? Pra que você vai se expor? Né? E assim, jamais que ele ia permitir eu estar aqui, por exemplo. Que isso, né? Não, ué, você tá doida? Você vai lá conversar com 2 homens? Que história é essa, né? Ainda bem que passou, né? Graças a Deus, misericórdia. Acho que Por vários motivos, graças a Deus, né? Muitos. E assim, é muito importante, sabe? Pedir ajuda. Quando você começar a ver qualquer um desses sinais, peça ajuda. Peça ajuda. Porque eu pedi ajuda. E foi através dessa ajuda, dessa mão amiga, que eu saí do fundo do poço. Eu estava tão imersa ali, eu até brinco, né? Eu estava mobiliando o fundo do poço. Já tava preparando para viver lá mesmo. Sim, né? E assim, você coloca todos ali que te amam. Porque as pessoas que te amam, por mais que você se afasta delas, elas não se afastam de você. E aí você leva seus filhos juntos. Né? Você leva seus familiares juntos, daqueles que realmente te amam. Então isso é importante, a gente pedir ajuda. E eu recebi a ajuda na hora precisa. E isso foi muito importante para mim.
E nessa questão aí do controle, da pessoa querer controlar a outra, né, Elizabeth, também é um indício, né, de que você está dentro ali de um relacionamento, né, abusivo. Hoje a gente tem essa questão do smartphone, né, enfim, rede social, WhatsApp, então o mundo ficou aberto, cada um tem um mundo na sua mão, né, tem um mundo na palma da sua mão. E eu vejo muito, assim, essa questão do controle, às vezes, do outro, nessa questão de redes sociais, sabe? Assim, de querer, como é que eu posso dizer, arbitrar sobre o que você posta, o que você não deve postar, o tipo de amizade que você tem, né? Enfim, aquela pessoa que às vezes o tempo todo tá pegando o seu celular, tá? Porque assim, os relacionamentos, eles... a gente tem o celular, às vezes você tá com uma pessoa, né? Você tá num relacionamento sério com alguém, é claro que você não vai ficar com o celular bloqueado, porque, né? Você tá num relacionamento ali com a pessoa. Então, acho que é o mais conveniente você não ter um celular bloqueado mesmo. Mas eu acho que isso não dá o direito, às vezes, da pessoa achar que, pô, o celular do Hugo não tá bloqueado. Toda hora que ela tem uma oportunidade, né? O Hugo vai no banheiro, o Hugo sai, o Hugo vai no armazém, a pessoa vai lá e pega o celular e fica procurando coisas aleatórias, tipo assim, como se de fato quisesse achar alguma coisa e às vezes nem acha e acha que acha, né? E aí... O que acontece? É porque quando a gente está imerso nesse movimento, a pessoa duvida em tudo de você. Sim. Porque ela apronta. Exatamente, é isso que eu ia falar. Entendeu? Você acha que esse ditado, ele funciona? Não, ele não é é verdade? que é um ditado, é regra. É regra, velho. É regra. Duvidou, tá aprontando, bichão. Isso aí minha mãe já falava regra. e eu duvidava da minha mãe tava certa. Tava certa, né? Minha mãe tava certa. Sabe? Eu vou falar no que eu vivi, né? No que eu vivenciei. Aquele relacionamento que me abafava, ele tinha todos os direitos. Eu não tinha. Então, o celular dele tinha senha. O meu não tinha. Entendi. Entende? Então, o meu celular era meu campo. Mas ele tinha o direito de olhar. Agora, o dele era campo dele e eu não tinha. Ou seja, era uma forma dele me manipular. De fechar ali. Né? Agora, hoje eu penso diferente, né? Hoje, graças a Deus, depois da cura e de todo esse processo que eu passei, eu penso que o celular, e tanto é que graças a Deus hoje eu saí do relacionamento lixo para o relacionamento luxo, e eu falo que A Elizabeth casou agora, recente. Sim, Foi quinta-feira, né? quinta-feira, recente. Parabéns, obrigada. Tô de lua de mel ainda. E falo mesmo, o meu celular, meu marido tem total acesso. E assim como eu tenho dele, mas eu não tenho necessidade de olhar. De ficar lá buscando coisa o tempo Por todo. quê? Deixa eu Porque ver. primeiro eu confio em mim hoje, né? Eu falo sempre pra ele, falo, Augusto, eu confio em mim. Em primeiro lugar. Em primeiro lugar. E depois em mim. E depois em você. Né? Eu sei do meu potencial. Eu sei que o meu homem não vai precisar procurar fora. Não é que eu sou a bambamã e nem falsa modéstia. Não é isso. É porque tudo que a gente precisa um do outro, um fornece. Então, E outra isso coisa. é ser sadio, né? E outra coisa também, se acontecer alguma coisa, filhão, que aconteça agora, que tá recente, né? Não deixa pra acontecer daqui 10, 20 anos. E eu acho assim que eu sou meio mediatista pra isso. E eu acho assim que adulto sadio, adulto que sabe o que quer, não precisa ficar, sabe? Chega e fala, olha, até que foi bom, mas tô perdendo o interesse, tá acontecendo isso. Eu acho que é mais salutar para ambos, né? Às vezes é tão difícil chegar na posição de falar isso e o outro lado não entender. Mas não é esse o foco do assunto. Eu vou voltar um pouquinho atrás. Pode ficar à vontade, Hugo. Não, vou voltar um pouquinho aqui para mim não esquecer o que eu queria perguntar. Quando você decidiu sair ou quando você saiu do relacionamento, você saiu porque você procurou ajuda? Exato. Psicólogo? Boa. Você ia perguntar isso? Você leu aqui lá. Não, pô. Não, na verdade, boa pergunta, sua é ótima. Tá aqui, ó. Porque é interessante, que é a cura, né? Como é que eu saí, como é que ela saiu disso daí? Tá até coloquei aqui, ó. Tipo assim, qual que é a cura, né? Você resolveu assim, vou sair fora, pulei fora. Teve ajuda psicóloga. né? Meu relacionamento era relacionamento ioiô. Eu perdi quantas vezes, infinitas vezes, que a gente terminava e voltava. Terminava e voltava, terminava e voltava. Terminar e voltar é um indício que você tá num relacionamento tóxico também. Sim, Bicho, você o trem termina à é noite. ruim, se você tá nesse vai e volta, é Excesso ruim. de briga. Você termina à noite, de manhã, você não tô te contando que aconteceu esse fato e no outro dia a gente tava indo pra Pirinópolis de manhã. Eu não vou, é uma coisa de louco isso. Eu sou um tipo de cara que, assim, se eu brigo, cara, eu fico louco, assim, que eu não quero saber de nada, assim, durante um tempo.
Você entendeu? Eu não consigo, tipo assim, não entra na minha cabeça, tipo assim, brigar de manhã e à noite tá de boa. Sabe, eu não consigo ter essa... E tem gente que vira a chave assim. Mas o medo da perda é tão grande que você fala assim, não, eu tenho que correr. Não, eu já passei por isso, sim. Hoje eu vivo dessa forma, mas quando eu tava num relacionamento abusivo era desse jeito também. Quer dizer, existiam situações que eram criadas, né? Por exemplo, durante o dia e até o final da noite, quer dizer, eu fazia de tudo o meu possível e impossível para reverter aquela situação, para voltar a estar bem de novo, porque assim, eu necessitava estar bem, sabe? Assim, e aí esse lance de necessitar estar bem, eu passava por cima dos meus conceitos, das minhas ideologias, de tudo. Dignidade Dignidade, zero. exatamente. Dignidade zero. Ia lá no A lixo. gente vira capacho, literalmente Eu já capacho. vivi, cara, um relacionamento tóxico, onde eu também fui tóxico, tá? Não é só a pessoa lá, não. Sim, mas todos somos. Quem tá no relacionamento tóxico também, como você disse, também se torna tóxico. Eu me tornei... É uma forma uma de bolha, sobreviver né? dentro do relacionamento. Eu mudei muito durante o período que eu estive com essa pessoa. Muito mesmo, muito. Até que chegou um ponto que, assim, a frase que você falou lá atrás, eu já não me conhecia, não. Eu já estava tão estranho comigo que a minha mãe já era velho, já barbado. Todo mundo vê. Barbado né? não, né? Que eu tenho barba há Sim. 4 anos só. Mas já era velho já. E minha mãe, eu tive que levar uma catracada da minha mãe. Eu saí porque eu levei uma catracada da minha mãe. Por isso que eu te perguntei, né? Quem te ajudou? No meu caso, minha mãe, não vou falar que minha mãe me ajudou. Minha mãe só me Ajudou. deu uma catracada. Mas que com até certeza hoje tá... foi necessária essa Nossa, flecha. precisava. Flecha não, você. foi machadada, paulada, uma árvore inteirinha caiu na minha cara. Acorda. Amém, menino. né? Ela foi tão assim que eu fiquei com vergonha de voltar pra minha casa. Eu fiquei com vergonha de voltar pra minha casa, a casa que eu morava com a pessoa X, dormi na casa da minha mãe. Aí depois eu cheguei, conversei. Você acordou. Acordei Teve o despertar. com uma porrada muito grande, mas foi uma porrada muito grande mesmo. Mas foi tenso, não vou mentir não. Eu, como homem, pra mim sair foi tenso, por causa de ameaça, por causa de problema que eu tive, Sim, né? e Foi tenso pra existem caramba. essas formas. E como vocês me perguntaram, como eu sou pedagoga, eu sou apoio pedagógico, apoio técnico, né? Então eu trabalhava nas escolas. E aí eu cheguei um dia na escola, conversando com a diretora, e ela falou assim, Beth, nossa, você tá tão assim, um ar cansado, né? Triste e tudo. Aí eu fui desabei. Aí foi a brecha, né, que ela me deu. Eu falei, nossa, eu tô vivendo dias de cão. Inferno na terra. E aí relatei pra ela, ela falou assim, você precisa constelar. Aí eu falei, que raio de constelar é esse, né? Que estrela é essa? Que a gente já vai lá. Pensa na astrologia. Eu falei, que estrela é essa? Que viagem é essa? Me conta isso, né? E aí ela, não, vai assim e tal, lá na doutora Mariana, que ela é nutricionista, vai te ajudar. Eu tava muito magra. Ela vai te ajudar a ganhar uma massa muscular legal e tal. E aí você vai e constela pra você entender por que você tá vivenciando tudo isso e não consegue sair. E eu fiquei assim, né, pensativa e tal. Aí ela falou assim, não, eu vou marcar pra você e você vai. Aí eu fui, me consultei e a gente agendou essa constelação. Eu nem sabia por onde isso ia começar, nem como isso ia terminar. Foi um virar de chaves, como você disse, uma machadada, que eu fiquei 3 dias tão impactada que eu não dormia direito à noite, refletindo, né? Porque foi um movimento muito forte. E aí foi um despertar mesmo. E aí eu comecei a tirar o véu, né, dos meus olhos e perceber o porquê que eu vivenciava tudo aquilo. Por que eu estava imersa naquele movimento, né? E aí eu falei assim, bom, então se é tudo isso agora... Porque a constelação, e já vou começar a adentrar, se vocês me permitem, vou começar a adentrar no assunto. Não é uma mágica, né? Porque tem gente que chega para constelar, e hoje eu me tornei uma consteladora. Tem gente que chega para constelar e fala assim, então quer dizer que eu vou constelar e vou sarar? Eu falo, não é assim, não é uma pilim-pim-pim, né? Não é mágico. Não é mágico. Você precisa agir, né? Ali você vai descobrir algo que tem por trás, o pano de fundo, mas você precisa agir. E ali eu descobri o que estava por trás, né? Por que eu tomava aquelas atitudes. E aí percebi e falei, bom, então eu vou sair disso. E comecei a agir em doses homeopáticas. E aí eu fui me distanciando da pessoa, pouco a pouco. E aí ele foi tentando resgatar você resgatar, ali. porque ele não queria perder a presa dele, né?
Como a gente falou agorinha, eu também não era vítima da situação, longe disso. Eu também tinha meus 50%, né? Ele 50% e eu 50%. Eu também era altamente tóxica, né? Não fui vítima da situação, tá? Na época eu me achava vítima, mas hoje eu entendo se entendendo, se conhecendo, né? Sim, eu entendo o meu percentual de culpa, né? responsabilidade e tudo. E eu comecei a sair, né, dessa situação e tal, e comecei a buscar o meu autoconhecimento, porque eu me perdi nessa relação. Se você me perguntasse assim, Beth, do que você gosta? Eu ficava assim, não sei. Não sei. Porque eu fazia só o que ele queria, pra agradar, entendeu? E aí eu me perdi. E eu falei, não, eu preciso me resgatar, né? Eu preciso voltar lá onde eu me perdi. E aí eu comecei a fazer movimentos. E aí ele começou a me chamar de doida, que eu tava ficando doida, que... Aí ele sabia que você tava entrando nessa... Ele não Ele não acreditou sabia o que muito é, na época. pra que funcionava, ele, né? Assim, na época ele não acreditou muito, porque ele pensou assim, é mais uma, né? Mais uma logo, dessas... Logo tá tudo certo. Logo ela vai estar aqui de novo na minha, né? E aí eu comecei assim, literalmente cair de cabeça. E aí eu falei, gente, eu gostei disso, né? E eu ficava tão perdida na vida que eu falava assim, aqui que eu vim fazer aqui, né? E aí comecei, falei, gente, gostei disso. E comecei a ler, estudar. E aí eu falei, não, eu acho que eu quero fazer esse aí. Pra mim, inclusive, constelar as pessoas. Tive um chamado mesmo, assim, eu falo que é um chamado, né? O constelador, ele é chamado, ele é tomado pelo movimento. E aí eu fiz primeiro um curso de autoconstelação, de cura pessoal, e depois desse curso eu falei, agora eu posso fazer um curso para me tornar consteladora. E aí, através dos movimentos da constelação, eu comecei a descobrir as minhas raízes, de onde eu vim, quais eram os padrões repetitivos, porque a constelação traz isso, né? Quais são os padrões repetitivos do meu sistema familiar que eu trazia. E tá vindo lá de trás, né? Sim, da minha ancestralidade que eu reproduzia. Aí eu fui perceber, né, que todas as mulheres, sem exceção da minha família materna, só uma que estava ainda casada. E que eu, para pertencer àquele sistema familiar, eu também tinha que ser uma mulher naquele nível, né? A mulher forte, a mulher que sustentava, que criava filhos sozinha. Então, eu fui percebendo todos esses movimentos e fui me curando, me curando. É um processo, não é fácil, mas foi um processo árduo, mas valoroso, valeu muito a pena. E aí eu voltei para terapia, porque eu já fazia, e quando eu voltei, naquele inteirinho daquele movimento ali, ele me tirou inclusive da terapia. Ah, ele chegou a tirar você? Conseguiu tirar você? Sim, pra que isso? Você Mais não é uma doida? besteira que Você tá não é fazendo. doida. Doida que procura Procura esse tipo de ajuda. psicólogo. Você não precisa disso. E aí eu, tá. Então voltei pra terapia, né? Voltei a fazer as minhas sessões. E fui, passo a passo, até entender todos esses movimentos por trás. E aí eu consegui dar um basta final. E eu lembro a última vez que eu disse não pra ele. Eu me lembro como se fosse agora, assim. A gente brigava aí, passava um pouco, ele falava assim, me ligava, falava, vem pra cá, vamos tomar uma cervejinha, vamos fazer alguma coisa. Que nada aconteceu. Nada. Inclusive, como a gente estava falando no início, né? Eu era uma pessoa que eu bebia horrores. Bebia muito, muito. Dava quinta-feira eu começava. Até domingo, assim, chapadona mesmo. Literalmente. Isso é feio pra mim falar, até. Mas eu bebia, porque eu tinha que, de alguma forma, eu tinha que me adormecer pra estar ali. E ter coragem de falar pra ele. Porque só quando eu bebi que eu tinha coragem de falar pra ele o tanto que ele me machucava. Mas pra ele mesmo. Pra ele, aquele nada, tudo bem. Né? Pra mim era uma forma, mas pra ele não. Porque ele sabia que eu tava nas mãos dele. E aí, com esse movimento, eu larguei de beber. Perdi o interesse, inclusive, em beber. Não é que eu sou santa, que eu... Nada disso. É porque eu não sinto mais necessidade. Que hoje eu me alegro e me satisfaço com outras coisas, né? Não preciso mais da bebida para me alegrar como antes. Eu não ia num lugar se não tivesse bebida. Não ia. Comida eu passava sem, mas bebida eu não passava. Não.
Tinha que ter algum negócio Tinha pra dar que aquela ter. fuga da Se não realidade. tinha, eu levava meu cooler. Igual Entendeu? ovo, então. Mais ou menos parecido comigo. Qualquer coisa eu faço na Brincadeira. distribuidora. É. Mas não é brincadeira, é verdade. Mas você falou que ia falar o último não pra ele. E aí o meu último não foi um dia que ele me ligou e falou assim pra mim assim, eu fiz uma tatuagem e aí eu falei pra ele que eu ia fazer, né, a gente conversava, eu já não tava namorando mais, eu falei que ia fazer a tatuagem, e aí ele foi e me ligou e falou assim, deixa eu ver sua tatuagem, a gente já não tava namorando, mas de vez em quando a gente dava uns flashes, né? Deixa eu ver sua tatuagem e tal. Eu tô indo aí na sua casa, vou levar uma cervejinha, a gente toma, conversa. Eu falei, não, você não tem que ver minha tatuagem, não. Mas como assim? Eu falei, não, você não vai trazer cerveja, você não vai vir aqui, não. Não quero te Já ver mais. cortou literalmente o cordão umbilical mesmo, Sim, acabou. falei, não quero te ver. Ele, uai, quem tá aí com você? Eu falei, não te interessa. Uhum. Eu só não quero te ver, não quero te mostrar minha tatuagem. Ah, você me contou que foi. Eu falei, não, eu te contei porque você perguntou onde eu tava indo e eu te falei, mas por erro, te devo mais satisfação. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos ficar assim, ó, contato zero? Não dá mais. Contato zero é super importante, né? Sim, uma das formas, Uhum. né? Que aí agora a gente vai entrar nessas características da cura. Então, é se autoconhecer. Primeiro é se autoconhecer, buscar ajuda e ir mesmo para terapia. Isso é balela que fala que é doido. Não. Todos nós precisamos nos autoconhecer. A pessoa que se autoconhece, o céu é o limite. Concordo. Ela passa a acreditar nela. Então, é igual aquela parábola lá do sapinho surdo. Você pode falar o tanto que você quiser, você não vai dar quando eu tô indo. Quem quiser, vem comigo. Porque quando você conhece o seu potencial, ninguém te segura. Então, por isso que é tão importante se autoconhecer. E depois do autoconhecimento, né? É isso que você falou aí, ó. Sabe? É buscar interagir de novo com as pessoas que você ama. Buscar os seus contatos, né? Buscar estar junto com as pessoas que você se perdeu lá atrás. E antes disso, né, é o contato zero. Sair das redes sociais da pessoa, tirar a pessoa da sua, tirar familiar, tirar qualquer ponte. Eu até brinco. Essa ponte vai te levar pro buraco. Ela não vai te levar pro outro lado, ela te leva literalmente pro limbo. E esse processo é um pouco doloroso, né, Elizabeth? Porque Sim. às vezes você tá num relacionamento abusivo com a pessoa te faz mal. Mas de repente você tem um cunhado, ela tem um irmão Em comum? Sim, que é super gente boa, que sempre te tratou bem, que faz festa quando você chega. De repente a mãe dele ou dela, sei lá, né, te trata bem, você tem ali uma amiga, né, ou um amigo, né, no caso se fosse um sogro. E aí você tem que se desligar disso tudo, porque eu acredito que de fato precisa mesmo. Necessita. Às vezes dói até mais do que você tá desligando da pessoa que tá aqui do seu lado, que já tá te fazendo mal, que você sabe que ela vai causar um regaço. Mas eu vou te falar algo que talvez vai até te machucar. Mas isso aí tudo é desculpa do seu inconsciente para estar ali, preso. É, né? É. Você não gosta do seu sogro, você gosta de ter alguém para chegar nele. Então, são movimentos que no nosso racional a gente fica buscando, a nossa mente é louca demais. Então, você fica buscando ali estratégias para estar perto. Entendi. É como se fosse um vício mesmo, é um vício de uma droga muito poderosa. Então, você fica buscando estratégias, porque assim como o seu ex-sogro, sua ex-cunhada, você vai encontrar pessoas boníssimas lá na frente. Né? Mas você precisa se permitir, né? Estar pronto para. Não tem como o novo chegar se você está preso no velho. É isso aí. E aí, depois desse contato zero e depois de tudo isso, de se desintoxicar, né? E eu até falo muito com as minhas clientes, Que é a parte mais difícil. que eu atendo muitas mulheres, aquela necessidade de sair de um relacionamento, já pular para outro, já sair, pular para outro, sair para... Isso aí isso é maléfico para sua alma, para o seu corpo, para sua energia. E se curar, sabe? Senta, reflete. Bom, o que eu fiz de errado? Respeitar o processo, né? Sim, eu fiquei 2 anos. Eu fiquei 2 anos respeitando o meu processo. E nesse momento, né, nessa desintoxicação que foi necessária, eu me conheci novamente, né? Eu me reconheci, eu me reconectei com as minhas raízes através da constelação, com a minha ancestralidade. Eu pude me curar.
E aí eu pude, sim, de verdade, de fato, co-criar um relacionamento maravilhoso Recomeçar. que eu vivo hoje. Graças a Deus. Porque se você sai de um e por mais que você entra num outro, todo calejado, machucado, você, sangrando ainda, né? você ainda não. Você vai fazer mal pra si, Você mal vai pra outra sangrar pessoa, em né? cima da outra pessoa, com toda certeza. E a outra pessoa, às vezes, não merece, né? E não precisa passar por isso. Eu fiz isso. Terrível. Na verdade, a gente usa o outro de band-aid, De né? bandeja, isso. Isso é ruim. E é ruim, né? É muito ruim. Muito ruim. E você viveu. Deixa eu perguntar uma pergunta pra ela que é pessoal, mas Chega assim, aí. só pra gente entender um pouco. Só pra mim entender, né? Nem pra quem tá assistindo, não. Vai ser mais pra mim. O rapaz, ele era mais novo? Não, ele era mais velho que eu. Eu tava nessa dúvida. Falei, cara, vai ser esse cara, porque os caras mais velhos é mais malandro, né? Porque os caras têm ali. Não, mais velho que articulado, eu. né? E assim, inclusive financeiramente, ele era melhor assim, não melhor que eu, mas no mesmo patamar, que a gente vivia no mesmo patamar, mas ele tirava proveitos. Entende? É A mais maioria um. das coisas eu que bancava. Aham. Olha aí. É. Ainda tinha isso ainda. Aí é malandro. Oh, mesmo, hein? E tem, viu, gente? E você fazia achando que tem que fazer. Não. Tem que, Uai, é uma das e tá minhas. tudo bem. Tá tudo bem, né? Eu tenho que... E assim, aí ele foi juntando, né, patrimônios, porque sobrava, né? Aí ele fazia. Ele fazia o dele e você não fazia nada do seu. Uai, eu vivia no negativo, gente. Chegava no final do... Não, final do mês, que final. No Dia meio do 10 eu mês já não tava tinha, ganhando. já não tinha dinheiro, já entrava pro cheque especial, entendeu? Aí Dia era 15 uma o banco bola, tava ligando. era uma bola de neve, sabe? Era uma bola de neve. Eu vivia assim, literalmente no vermelho. Igual Vermelho de alma, vermelho de banco, né? estraga tudo, né, na vida da gente. Meu relacionamento com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, era muito, com o mais velho era muito machucado, porque meu filho percebia, né? Porque na verdade todo mundo percebe, né? E eu vivia tapando aquilo e A gente não escondendo. percebe. Você A gente na até- verdade não quer, A gente até percebe. não quer Não, perceber. Elizabeth, e aí você foi em busca no caso assim, o que te ajudou muito foi a constelação, Sim. né? Você constelou com uma pessoa, né, que tinha especialização para aquilo e foi a sua ajuda, né? Sim. As pessoas, quando não busca constelação, às vezes ela busca psicólogos, Terapeuta. Infinitas terapeutas, formas, psiquiatras, gente, né? infinitas formas de ajuda, né? E aí você entrou na constelação, assim, você passou por essa experiência de constelar, né? Sim. E hoje você já trabalha nessa área, você já faz a constelação com as pessoas, né? Aí assim... Explica mais assim Porque na verdade a constelação é igual você falou, né? É um termo novo. Sim. Tem muita gente que realmente... Eu quando fui apresentado na constelação, eu também pensei de jeito, não, pra que isso? Isso treina de Deus, não. Eu pensei de jeito. Não, eu Porque sou tem crente. muita mistura. Eu falei, não, eu sou crente, eu não preciso Deixa com boneco, né? Eu, Cristo, né? Sim, é porque você já começa a imaginar uma série de coisas, né? Assim, não, esse negócio é estranho, você entendeu? É o quê? Aí a pessoa que me passou na época, ela me passou bem passado, assim, o que eu iria fazer lá, né? Mas ela me disse, vai lá, né? Eu já fiz, e tem também sessão de hipnose, não sei o que. Eu falei, não quero não, você é misericórdia. Eu sou... Tá amarrado. Eu sou crente, eu não quero saber. Mas aí eu fui de coração aberto, né? E foi um ganho grande, assim, naqueles instantes ali que eu estive ali. E depois, né? E até hoje, na verdade. Porque, assim, você não deixa de... No meu caso, agora falando no meu caso, né? Que constelei. A gente não deixa de estar sempre vivendo certas coisas no dia a dia e lembrando do que foi constelado, né? E você começa a associar uma coisa com a outra. Peraí, isso aqui... Eu já tratei isso aqui. É uma forma de viver, né? A constelação é uma forma de viver. É um estilo de vida, né? Estilo de Acho que vida. pode se dizer, né? E aí hoje você trabalha, né? Você faz a constelação, você Sim, atende. hoje eu sou terapeuta, me tornei terapeuta, né? E eu gostei tanto desse movimento, né? De cura, do desvendar. Eu até falo que é uma oportunidade, a constelação é uma oportunidade de você vivenciar tudo que o seu sistema familiar traz de mais bonito e de mais dolorido. Então, é uma forma de você conhecer aqueles que vieram antes de você e das dores que eles trouxeram com eles. E que você, por amor cego, de uma forma inconsciente, porque nós trazemos carga genética dos nossos antepassados, mas nós trazemos também cargas emocionais, né? Tudo aquilo que eles vivenciaram lá atrás foi programado, né, no nosso inconsciente. Então, nós trazemos essas memórias.
E de uma forma inconsciente, eu repito aqueles padrões. Sim. Por amor cego. Então, eu repetia padrões que a minha mãe vivenciou com meu pai no relacionamento dela. E aí, o erro do filho, né? Quando eu adentrei na constelação, eu percebi que eu olhava meu pai como homem. O homem da minha mãe. Não olhava meu pai como o meu pai. Porque existe uma diferença, né? E já entrando nesse campo, uma das coisas que me fez curar na constelação é perceber que a minha mãe era uma mulher comum, que encontrou um homem comum e através da união deles eu vim. E aí eu olhava meu pai com os óculos da minha mãe, que foi uma mulher que foi traída, que foi uma mulher que foi, dentro do que ela dizia, abandonada. Então eu tinha tanto medo do abandono que eu permitia acontecer tudo aquilo para mim não ser abandonada novamente. Olha aí, você submeteu por medo de algum momento ficar abandonada. Sim, e vivenciei tudo isso também na gestação, porque quando a minha mãe, quando eu tinha 2 meses de idade, meus pais separaram, porque minha mãe descobriu a traição de fato do meu pai. Então, assim, eu tinha tanto medo, eu vivenciei tudo aquilo na gestação da minha mãe e tudo, e vivenciei a minha mãe falando tudo aquilo, que eu achava que literalmente todos os homens eram iguais. Uhum. Né? E eu achava que o homem era tão desnecessário, assim como todas as mulheres do meu sistema familiar, a grandíssima maioria, como eu disse para vocês, criaram os filhos sozinha. Então, eu tive 2 filhos com pais indisponíveis emocionalmente para estar comigo. Então, eu novamente reproduzi padrões da minha família. E a constelação, ela permite você perceber todos esses movimentos. E o quanto isso é forte. E quebrar, né? Sim, né? E eu nem uso essa palavra quebrar, sabe, William? Porque se você quebra, você tem que voltar e remendar. Remendar, consertar, né? Mas que você olha, perceba e coloque na postura novamente, né? Se você, igual eu, por exemplo, no meu caso, eu me tornei um pouco defensora da minha mãe, como acho que a maioria dos filhos, normal, né? Então eu falava, eu tinha raiva do meu pai. De uma forma inconsciente, eu tinha raiva. Por que o senhor abandonou minha mãe? Só que ele nunca tinha abandonado os filhos e ele também não abandonou minha mãe. Acabou o casamento e fim. Eu não tinha que entrar naquele meio. Então eu fui percebendo, e a constelação é isso. Ela vai tirando o véu, ela vai descortinando, vai trazendo para você o seu real lugar de filho, ou de pai, ou de mãe. Depende do relacionamento que você está ali constelando. E aí eu fui percebendo todos esses movimentos e fui me colocando nos meus lugares, nas minhas posturas, aonde eu deveria nos meus relacionamentos. E a constelação é bem isso, o resumo da constelação é postura, né? Qual que é a sua postura nesse relacionamento que você está visualizando? Por que você não ganha dinheiro? Por que você ganha dinheiro com facilidade? Eu tenho muitos clientes que vão olhar isso, um exemplo. Por que você ganha com facilidade e gasta com a mesma facilidade? Aí você vai olhar o ancestral, o avô, a avó, era muito rico e perdeu tudo no jogo. Então, é mais ou menos por aí, sabe? Ixi, eu tô ferrado aí. Eu tenho medo da constelação, verdade. Não, sério. Agora já pode marcar a consulta aí com ela. Não vou nem rir, não. Porque na minha família é só essa história, meus tios torrando, fritando, fudendo tudo, putaiada. Meu vô, pai do meu pai, puta que pariu. Meu vô era custoso, viu? Meu vô era tenso. Morreu sofrendo pra caralho, morreu mal. E quem cuidou? Minha avó, esposa. E ela contava pra gente. Porém, nós ouvimos a história da boca dela, né? A gente só... E aí, assim, eu, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, sabe? Inclusive, de falar aqui. Um dia eu conversei com meu pai, né? E falei, pai, eu sinto muito se eu te julguei até hoje. E te vi com os óculos da minha mãe, né? Exatamente. E aí ele falou pra mim, meu pai é muito, assim, sucinto, muito objetivo, e ele falou só assim pra mim, que bom que você percebeu que você só sabe um lado da história. Uhum. E não me disse mais nada. Pronto, aquilo ali pra mim já basta. Sim. E eu tenho que deixar com eles, o relacionamento é deles, né? Eu não tenho que saber nada. Eu já passei por esse momento aí, isso deve ter durado até alguns anos atrás. Porque minha mãe e meu pai se separaram, tem uns 12 anos que eles se separaram. E se minha mãe ouvir isso aqui, não tem problema não, mãe, tá tudo certo. Como a minha mãe ficou pistola com meu pai, a gente tomou as dores dela. Sim.
Mas Geralmente é assim. depois eu fui ver e falar, gente, pra que eu fui tomar as dores da minha mãe? Cara, não significava nada pra mim aquilo ali, porque era problema dos dois, a treta dos dois. Não tinha como, porque como pai, continuou sendo pai pra mim do mesmo jeitinho, não mudou nenhum, nem pra mais, nem pra menos. Essa é a real postura, né? E a constelação... A gente tomou a dor dela. A constelação Erramos. mostra isso, né? Que a gente tem que ficar na postura de filho. Erramos, tomamos uma postura, eu virei quase que a esposa do meu pai, porque eu fiquei pistola com ele pra caralho. Sim, e muitas vezes há filhas que se tornam mesmo, literalmente, não na cama, não nesse caráter sexual, mas se tornam a filhinha do papai, né? E não encontram, inclusive, relacionamento. Porque vão sempre comparar outros homens Com o pai. com o pai. Ela E precisa ninguém- de que um homem seja igual ao pai dela. Senão não tá bom pra ela. E nunca vai ser. Ou que nunca seja igual o pai, né? Porque se for, não Também. presta, né? Também. Do Também. outro lado também. Na verdade, tem um ditado que fala mais ou menos. Eu nunca dou conta de lembrar esse ditado, talvez você vai lembrar, Beth ou William. É que o homem procura uma mulher que se pareça com a mãe e a filha se procura um homem que pareça com o pai. É isso Sim, mesmo, né? Isso. É isso mesmo. E eu, assim, eu tinha tanta necessidade de ter, a constelação também me mostrou isso, muito bom esse gancho que você puxou. Eu tinha tanta necessidade de ter o amor, um aspas, bem grande, de ter o amor do meu pai, que eu tinha sido, de acordo com a teoria lá que eu sempre vivi, abandonada. E eu escutava sempre, seu pai é frio, seu pai é frio, seu pai é frio. Eu só encontrava relacionamentos frios. Por quê? Porque eu atraía esse tipo de homem, porque eu queria meu pai. Uhum. Eu queria o amor do meu pai. Percebe? Então eu curioso. buscava perfis que eram Que enquadravam. compatíveis com a forma que meu pai E é era. subconsciente, né? Sim, são movimentos que no seu racional você nem... Percebe. E eu vou falar uma coisa, isso aí é verdade, porque eu tenho que falar alto, né? Isabela tá danando comigo ali. Apoio técnico, Isabela. Toda hora ela faz assim, ó. A Isabela ela é chefe nossa. Nossa, a gente monta um negócio pra poder ser livre. É. Isso é tóxico. Fique bem. Mas eu, num certo momento da minha vida, eu acho que eu já até comentei isso com a Isabela. Eu convivi com uma pessoa que era minha mãe purinha. E eu vou te falar uma coisa, eu não gosto nem de lembrar. Mas assim, geralmente Não, o que a minha gente mãe julga não. de errado é o que você julgava de errado, né? Aí é isso. Exatamente. Não, Julgou. o de errado, é o de errado. Julgou, colou. Caramba, Pega minha mãe essa. purinha, velho. Nossa, Pega aquela... esse diamante aí pra você. Julgou, colou. Você compra- Minha mãe é slow motion pra caramba, minha mãe é tranquilona. Não que eu tô falando que as mulheres têm que ser loucas, pistola doida, dando tiro pra todo lado. Não, mas minha mãe é muito... Não, tá bom, good vibes e tal. Ah, não. Dois igual não dá não, velho. É isso. Não, um tem que ser mais louco. Um tem que ser mais louco. Mas Não julgou, que eu falo que a colou. Isabela é louca, não. Mas a Isabela, ela é mais... Eu acho que pode ser que hoje eu que sou louco. Mas a Isabela, ela tem um ritmo, ela tem um foco, né? Então, ela me puxa nesse ponto aí, é muito bom, a gente tem essa diferença. Apesar que nós descobrimos no Enneagrama que nós dois somos perfil 7. Ou seja, né, nós dois já sabemos onde a gente tem aí Olha, o ritmo isso é uma nosso. forma Né? de autoconhecimento maravilhoso, porque aí vocês sabem os potenciais, os pontos fracos, né? Fracos, e Isso é realmente... muito bom, é muito importante para o casal. Mas o da Perfeito. constelação, eu não conheço a constelação ainda. Eu passei por um processo que eu acho que tem alguma coisa a ver com o Rebirth. Sim, é o renascimento. Como é o nome? Rebirth. O renascimento eu passei. Eu falo É Rebirth bem porque é bem forte. conhecido, né? Sim. Nossa, forte, eu falo pra todo mundo. É Isso eu uma- vou é uma- editar, então é eu uma posso falar aqui. machadada, É. é uma Eu vou machadada. editar, viu, William? Foda-se, vou tirar essa parte aqui. Eu caí de 4 no chão chorando, Sim. igual um nenenzinho. Baba, literalmente. Não, literalmente mesmo. Eu Baba. É quase uma regressão. É eu me uma regressão? senti- Não, né? Não, totalmente. Eu me senti Você assim... vai pra dentro do ventre da mãe. Ah, é uma Eu me regressão. senti na Sim. barriga da minha mãe e parece coisa de gente que tá drogada. Eu não tô, bebi uma dose de uísque só. Mas, cara, eu senti uma dor imensa, uma dor tão forte dentro de mim que eu caí no chão e chorei igual um bebê, babei com a bunda pra cima, Mas assim, é que eu fui... isso. Na hora que terminou aquilo, eu suava, ao mesmo tempo que eu suava, eu tava meio... Não é uma... É o chá, não, né? Não é um chá, Você vai editar, mas então William vou falar fala. qualquer coisa. Não é isso. Mas é pesadão. É pesado. É pesadão, Eu tinha um problema. Muito bom, mas é vou pesadão. contar pra vocês aqui um relato. Tem Eu tinha um medo dessas problema no fígado. Mas não precisa ter medo, não. É curador. Tem medo Mas disso, assim, né? você tem que ter peito pra fazer. Tem que ter. Eu tinha um problema no fígado, meu fígado vivia inchado. Era a raiva contida que a minha mãe teve na minha gestação. E eu passei pelo processo de renascimento, eu fiz o curso, eu também sou renascedora.
Só que é tão forte, tão impactante para mim que eu não gosto de fazer. Então, eu já nem divulgo muito. Você já sente mesmo a parte física? Porque para mim, só de falar, eu já sinto, sabe? É como se algo me apertasse ali dentro. Então, assim, foi um processo muito doloroso para minha mãe, a minha gestação. E eu vivenciei tudo isso. Exatamente. No meu caso, eu senti porque minha mãe e meu pai, eles eram namorados. Eles não tinham me planejado. Entendi. E o que fez os dois ficar juntos? E você se sentiu culpado? Totalmente, porque eu acho que se eles tivessem tido a opção de escolher casar ou não, acho que eles teriam casado não. Minha mãe pode ver isso aqui, meu pai fala assim, não é bem isso. Não, a gente passando... Mas você se sentiu assim... parando para pensar, os dois não eram muito... Mas depois você percebeu que não era problema seu também, né? Tipo assim... Acaba que não é, porque eu não sei como ser, mas a gente... Toma pra si. Toma pra si. E aí, Cara, muitas vezes, eu não posso ser feliz porque eu sou culpado da desgraça do meu pai e da minha mãe. E o que é que nós temos a ver? Né? Nossos filhos, na verdade, Nada. né? Nada. Ponto. O máximo de coisa que eu posso ter complicado na vida deles depois, talvez, se eu for um filho ruim, né? Que colocou os dois em atrito, porque talvez um protege o outro e tal ali. E a pensão? Não, já era velho quando você... Brincadeira. Elizabeth, mas voltando aí na constelação... Eu tô preocupado com dinheiro, isso é... Não, é só pra quebrar o gelo. Dinheiro é bom, hein? É só pra quebrar o gelo. Agora fala de dinheiro aqui hoje? Não, fala não, né? A constelação, não, sim. É o que eu ia entrar agora. É o que eu ia entrar agora. A constelação, sim, a prosperidade. A constelação, então, é o que eu ia entrar agora. A constelação, ela não trata só essa questão de relacionamentos. Não. Ela vai tratar problemas que a pessoa tem, igual você disse, no financeiro. Então, assim, se eu quero... Saúde. É porque, às vezes, a pessoa, só pra quem estiver depois assistindo, ficar bem claro, que a constelação, então, eu tenho um problema de finanças, eu não consigo prosperar. Eu posso constelar. Sim, aí você vai ver as raízes. Porque o problema, ele nunca é o que aparenta ser. Nunca é. Aqui, ó, tô vendo esse pote de balinha. Mas tem um pano de fundo, tem algo por trás para esse pote estar sustentado. Isso. Então, onde está sustentado essa falta de prosperidade sua? Aonde começou? Qual que é a raiz desse problema? Então, a constelação deixa você perceber isso, né? Traz à luz, a gente usa esse termo, né? Traz à luz aquilo que está lá no seu inconsciente, aquelas dores que ficaram lá no seu sistema familiar. Alguém que ficou excluído, porque são 3 leis que existem e sustentam as constelações, que é o pertencimento, todos e qualquer pertence. Inclusive aqueles assassinos, prostitutas, estupradores, todos eles pertencem. E a gente tem a mania de julgar, né? Então, se eu tenho um assassino na minha família, você não pertence, sai fora. Então, aquele que não pertence, ele, querendo ou não, ele quer ser visto. Então, nós usamos um termo, inclusive na constelação, eu vejo você. Eu vejo com você que eu sou totalidade. E aí, às vezes, aquele que foi excluído, você não consegue ganhar dinheiro porque você excluiu, né? A sua família excluiu ele. Então, ele vem, aquele sintoma traz algo condizente àquele que foi excluído. A outra lei, a segunda lei, é a lei da hierarquia, né? Quem veio primeiro tem precedência. Então, muitas vezes nós queremos ser maior que os nossos pais, né? Mas quem veio primeiro? Nossos pais, para depois a gente. Então, a gente precisa seguir essa hierarquia e respeitar essa hierarquia. E a terceira é a lei do equilíbrio, entre o dar e receber. Eu só posso te dar aquilo que você me entrega, porque senão a gente fica desigual. E aí o relacionamento não quebra, não dá. Por que o relacionamento tóxico não vai para frente? Porque ele não tem equilíbrio. Porque um sempre cede, o outro toma. Então, a constelação traz esses movimentos que estão em desordem para colocar ordem naquele sistema familiar. E você cura ali, quando você está constelando, não só você. Você dá a oportunidade dos seus descendentes curarem. Então, muitas vezes a pessoa fala, mas eu não quero passar por esse processo. Não vou seguir essa filosofia, porque é uma filosofia, né? Eu falo, se você não quer para você, faça pelos seus filhos, né? Porque aí para em você essa dor. Seus filhos não precisam passar por isso. Aquele ciclo vicioso quebra, para, não vou usar. Interrompe, né? Interrompe ali. Isso. A constelação, deixa eu perguntar antes que eu esqueça, ela é... Bom, pelo menos difundida ela está sendo mais agora, né? Mas Há uns 25 anos ela está no Brasil.
Mas agora que o pessoal tem buscado Deu mais um- agora, né? é. Deu esse... Eu acho que foi um pouco antes da pandemia, ela já deu um boom. Sim, eu conheci antes, mas não passei. Eu conheci em 2018. Sim, um pouco antes ela deu um boom. E aí, tem muitas pessoas que fazem um samba do crioulo doido aí e falam, eu vou te constelar dentro da Bíblia e tal, tal. E assim, quero deixar bem claro, aproveitar essa oportunidade aqui e dizer, gente, constelação não tem nada a ver com religião, tá? Nada a ver com espiritismo, nem com mandinga, nada disso. É um sistema que você entra ali dentro do campo e sente, né? Eu trabalho com bonecos, mas também trabalho com pessoas. Então, ali você simplesmente sente, você é tomado por aquele movimento. Mas nada a ver com misticismo ou algo assim. Ou seja, os crentes podem ir também, né? Claro, Porque o são William tá todos, como eu disse no início, todos pertencem. Os crentes, os bandistas, os ateus, todo mundo Não faz tem nada, parte. não tem relação, né, com religião. Então o William vai falar assim, não vou nesse trem não, eu sou crente, Não, crente eu da falo. igreja E uma das unida. filosofias da constelação é essa, né? É o não julgar. É o não julgar. Muito bom. Eu queria só voltar, até acho que pode até depois você Tinha uma editar essa pergunta parte. coringa aí, né? Não vou editar não, cara. Eu falo que eu vou editar, mas não edito nada. Eu deixo o negócio na íntegra. Agora essa parte de íntegra eu vou editar, porque vai ficar feio. Né? Não, então, é só voltando um pouquinho, que eu pulei aqui uma pergunta que eu tinha anotado aqui, dentro dessa questão de relacionamento tóxico, né? Voltei um pouquinho para trás aí. Você vai ter propriedade em falar isso. O relacionamento tóxico, o relacionamento, não as pessoas, mas o relacionamento tóxico, ele tem cura? Tem, se você se permite. Ambos, no caso. Na verdade, você pode responder só por você, né? Porque a outra pessoa, geralmente, quando tá naquele movimento, a outra pessoa, quando não quer, ela não vai nem achar que ela está em um relacionamento tóxico. Se eu hoje falar com o meu... Sim, ele vai falar que meu não, ex, tá ele tudo vai normal. falar que eu sou doida, né? Que eu Você acaba criando coisa. Você era o problema, né? Mas eu digo assim, quando as duas pessoas identificam que o relacionamento é tóxico. Nunca acontece das duas identificarem. Não, eu né? nunca vi relatos assim. Duas tóxicas, Então, duas pessoas complicadas nesse sentido não convivem juntas. Então eu posso entender então que o que eu tô falando assim, quando eu falo relacionamento, eu quero dizer o relacionamento mesmo, o conjunto ali dos dois. Sim, pode ser ali. que exista, mas eu nunca vi. Porque geralmente quem busca ajuda pode até convencer o outro depois. Mas quando a gente consegue perceber todo esse movimento, você não consegue ficar com a pessoa mais. Entendi. O trem é tão... Porque você já tá, porque aí você entra na fase da libertação, né? Você já sabe? começa a se libertar daquilo, você fala, não, eu não quero mais, já sofri e aí demais. você né? fala, cara, o que eu tô fazendo aqui? Entendi. Né? Você fala, meu Deus. Aí você olha a pessoa, aquela beleza que você via, aquele tudão Perdeu. ali, igual eu olhava nele e falava, nossa, meu tudão, né? Aí eu falava, meu Deus, que é isso? Que bagaceira. Né? Então é mais ou menos isso. Você acorda, literalmente se desperta. E assim, um convite que eu quero fazer para as mulheres, para os homens, né? Para qualquer pessoa que esteja vivendo nesse movimento dolorido aí, doloroso. Saia. Percebeu alguma coisa nesse sentido? Sai quanto antes. Né? Procurar ajuda. Procurar ajuda. Porque, gente, a vida é linda. É muito bom amar e ser amado. E é uma só, né? Linda e curta, né? Só. E é muito bom a gente se permitir. Eu pensava assim, nossa, se eu largar dele, eu tenho 2 filhos já. E detalhe, não são dele, tá? Graças a Deus. Amém. Mas assim, eu pensava assim, nossa, eu vou ficar sozinha pro resto da vida, né? Gente, hoje eu tenho um príncipe do meu lado, né? Eu tenho um homem que faz tudo por mim e eu me permiti ser amada, ser cuidada. Foi difícil, foi muito difícil, porque eu era meio machão, como a gente falou, né? Eu estava acostumada a tomar frente das coisas. E uma das coisas que a constelação me ensinou a mulher é o sentir, o homem é o agir. Então eu era muito masculinizada, não no meu estereótipo. Eu sempre fui muito feminina, mas assim, eu que tomava ação de tudo, a frente de tudo era minha. Só fazendo um paralelo nisso que você está dizendo, que é bastante interessante, essa é a parte que a gente entende assim, porque as pessoas entendem isso errado, né? Mesmo hoje, as pessoas entendem isso errado, a questão da submissão, né?
Porque a submissão, quando a gente fala assim, às vezes para uma mulher, a questão da submissão. A mulher já entende que ela tem que estar abaixo do homem, ela tem que estar... Obedecendo ordens, seguindo. Exatamente. E não é isso. Acho que isso que você está dizendo aí é a questão da submissão, que é você está na mesma missão que o homem, mas no seu papel, fazendo o seu papel de mulher. Sim. Né? Eu até falo, não é que atrás do homem tem uma grande mulher, é na lateral do homem tem uma grande mulher, né? Lado a lado. É crescer juntos, é estabelecer vínculos, né? O que é um relacionamento? São três características que precisam ter para ter um relacionamento. Objetivos em comum. Aqui nós somos adultos, podemos falar sexo. Se você não tem uma relação sexual, você não tem um relacionamento amoroso. Faz parte sim, e é muito importante sim. Né? Isso alinha tudo dentro nas quatro paredes, o casal estando bem, eles conseguem se alinhar melhor dentro de casa também. Sim, porque a energia sexual ela é muito importante, ela é vital, tanto é que através dela que gera vidas, né? Então, é ter esse objetivo em comum, é crescer junto com a pessoa, é ter essa conexão sexual e principalmente o respeito, é querer estar, é você ser livre. Eu sou livre. Eu sou tão livre que eu escolhi estar com ele. E ele também é tão livre que ele escolheu estar comigo. Eu não dependo, sabe? Eu não dependo dele. E isso não é porque eu sou, me intitulo feminista ou qualquer outra bandeira assim. Não é isso. E nem sou submissa a ele. Nós escolhemos. Você consegue escolher estar com a pessoa. E isso é maravilhoso, vivenciar. Excelente. Você estava falando, a gente estava conversando, você tinha dito que você está elaborando agora um e-book, não é isso? Isso. Ela está fazendo um e-book, não sei qual que é, você vai falar para a gente como é que está o processo, né? Se já está concluindo, se tem previsão, se tem título, o que você vai trazer nesse e-book para as pessoas? Pode ficar à vontade. Então, eu até coloquei lá, né, nos stories, divulguei e até conversei com o William antes, e lançar aqui de primeira mão, eu já escrevi o e-book. Tá pronto. Já tá prontinho, tá lindo, quentinho no forno, né? E aí tô aqui estreando ele aqui com vocês, que para mim é uma honra. E dizer que por isso que eu tô colocando tanto sobre relacionamentos tóxicos, pra gente divulgar esse trabalho mesmo. E lá nesse e-book, eu tenho uma linguagem bem simples, bem objetiva, falando desses movimentos de identificação, e em cada capítulo eu faço um exercício sistêmico para perceber e sair desse movimento, e com uma conclusão no final, e ensino algumas técnicas que eu fiz, né, para sair, inclusive o nome dele é Como Sair do Relacionamento Lixo para o Relacionamento Luxo. Esse é o título, muito legal. Isso, que é o muito que eu bom, vivencio belo título. hoje. E já está disponível já, para quem quiser. Sim. E, inclusive, eu vou lançar uma promoção aqui agora, tá? Os 10 primeiros dias ele vai estar com um preço, assim, maravilhoso. A partir de amanhã eu já vou divulgar. R$14,99. Nossa. De graça. Eu vou acessar, eu quero. Ou ele querendo se blindar. Não, mas eu acho que Mas é interessante. é edificante, né? Eu acho que toda, né, é edificante. Então, você vai tá nas suas redes sociais, como é que as pessoas acessam esse e-book para fazer essa compra? Então, lá no meu Instagram, né, @pílula sistêmica, você pode entrar lá, clicar no link da bio que já cai direto no meu WhatsApp, e aí se você faz o Pix, eu já passo para você na hora, ou no seu e-mail. A pessoa vai fazer o contato contigo ali no WhatsApp mesmo, e ali já é mais tudo prático. Muito rápido, tudo muito prático, um preço assim que qualquer pessoa dá conta, precinho bem R$14,90. bacana. É porque o interesse não é financeiro, o interesse é divulgar aquilo que deu certo. Quanto mais mulheres curadas, quanto mais pessoas curadas, mais o mundo se torna feliz, melhor, e esse é meu lema. Gente Essa feliz não enche o saco, né? Não atrapalha, não torra né? ninguém, Não é torra, tão bom. E a pele, gente, ó, é legal, ótimo. A coisa bem pra pele. Chega, brilha. Sim, literalmente. Faz bem pra pele. Isabel, a gente queria, então, agradecer pela sua presença aqui, né? Foi edificante. O seu convite aqui no nosso podcast ele já tinha sido
vamos dizer assim, agendado, esquematizado aqui. Antes de da tudo gente isso aqui fazer virar esse aqui tudo. primeiro episódio, ele falou, cara, eu quero trazer uma amiga minha que tal. Eu falei, moça, a gente não tem nem a mesa, não tem nem os microfones. Obrigada, eu fico lisonjeada, de verdade. Então a gente que agradece, tá, a sua presença aqui. Eu acho que foi bastante edificante, pelo menos para mim foi, acredito que Foi ótimo Pra também. mim também. E para as pessoas que vai nos acompanhar. E eu espero que sirva, assim, bastante, né? Que essa é a minha missão. E desculpa até te cortar, mas eu me questionava muito. Por que, Deus, que eu passo por tudo isso? Por quê? E eu nunca tive e também não quero. Não é meu desejo, mas eu faço de uma forma inconsciente. Agradeço essa pessoa por ele ter me oportunizado de viver tudo isso, porque hoje eu entendo. Eu precisava passar para me entender, para me ajudar outras pessoas a saírem de tudo isso. Isso é tão engraçado que eu vivi uma relação complicada, igual eu falei, né? Uma pessoa bem complicada, bem difícil mesmo, que até tentar me agredir, ela tentou. Aí foi quando eu saí de casa, né? Que aí eu ouvi o esporro da minha mãe. E quando eu me separei, aí voltou o crente, né? O esquema do crente, né? Eu fiz uma campanha de oração de levantar 40 madrugadas, ler um salmo bíblico e orar para essa pessoa. Não foi assim que eu separei, não. Foi quando estava muito ruim, muito difícil, eu fiz isso. E, cara, tirou uma carga do meu corpo, assim, que foi realmente incrível. E depois eu aprendi a apreciar aquilo que eu passei, porque eu nunca mais permitia passar aquilo. E era realmente por muito pouco. Era por muito pouco que eu permitia. Primeiro que eu era totalmente... A gente fica refém, né? Sim. Cara, que... Dá até vergonha de falar, mas... De uma forma metafórica, assim, é um elefante preso numa cadeira, né? Uma cadeira, qual que é? Dessa escolar, uma cadeirinha dessa. O elefante se literalmente submeteu a ficar ali, rodeando a cadeira e não ir longe. Exatamente, gente do céu. Então, quando eu parti para essa, né, que eu passei por esse processo aí que eu dei uma entendida, assim, eu fiz esse processo aí da oração e tal, né, em favor da pessoa. E ajuda espiritual é muito importante nesse momento. Eu também tive. Eu só conhecia essa ajuda. Então, eu Essa parti para a única que eu... Essa ajuda, ela é a base de tudo. Pode ter certeza. Hoje a gente tem disso. outras formas, né? Um exemplo, a própria constelação e tal. Mas eu só conhecia Mas essa e eu não fui para ela. retira a ajuda Espiritual. porque a gente, nós somos uma tríade, né? É a tríade, corpo, alma né? e espírito. Espírito, na verdade, a tríade. Bom, então é isso. Só isso? Só isso. Isso Williams. tudo. Muito obrigada, gente, de verdade, viu, pela oportunidade. E o e-book tá lançado amanhã. Amanhã cedinho eu já vou te chamar lá no WhatsApp pra Ótimo. comprar fazer a minha compra lá já. Perfeito, tamo aí. Obrigado mais uma vez. Você me prometeu treta, velho. Não dá tempo, não tô brincando. É porque o ele gosta da Tava bagunça. louco. É por isso que ele já traz ali o negócio da bagunça. Suquinho da confusão. É, exatamente. Não, mas tava esperando Mas, assim, treta, não. Foi obrigado excelente. mais uma Obrigado. vez, tá? Eu que Espero que a gente agradeço. possa ter outras oportunidades. Sim, Tranquilão, Hugo? Tô topíssimo, cara. Agora que eu tô sabendo que... Relacionamento seu tá tudo ok? Cara, tá em casa? é isso, exatamente. Nós falamos no começo, Isabelle, né? tá tranquilo? Mas se ele falar diferente. Ó, tá vendo, né? Perante as A gente vai ter que- câmeras a gente e vai ter a... que começar de novo, se for Eu deixar. digo que eu não tô vivendo um relacionamento tóxico. Não, mas aqui tá Nem tudo abusivo, certo. nem abusivo. Aqui tá tudo certo. Gente, então obrigado. Eu vou falar pra aquela câmera ali que pega nós todos. Tá na live? A central lá. E a live Ah, também é da Central. Então, gente, obrigado mais uma vez aí. Eu espero que vocês possam curtir esse episódio, que foi feito com bastante carinho, né? Com certeza. Vou pedir para vocês seguirem as redes sociais. A gente vai deixar a rede social da Elizabeth disponível aí nas nossas páginas. E também as nossas redes sociais, né? O nosso YouTube. Fala aí, Hugo. Estúdio de Ideias Podcast no YouTube e no Instagram é o @Estúdio de Ideias Podcast. E no Sim. TikTok, William? TikTok eu não sei não. Tem TikTok? Nunca fiz eu. Não, né? Então tá na hora de criar. Não, já tá passando da hora. Então é isso aí, gente. Vai lá Obrigadão. nas redes sociais, siga a gente lá, curta, compartilha esse vídeo aí. Espero que tenha sido agregador na vida de vocês aí. Forte abraço, tchau, tchau e até a Tchau, próxima. fica com Deus. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.